irmão. Mas quantas vezes ele se demonstrar arrependido, você deve perdoar. Jesus vai mostrar isso quando no diálogo com os apóstolos, Pedro pergunta, vai dizer um dos evangelistas. A ideia aqui é que não seja um número inteiro, mas a perspectiva de que quantas vezes for necessário, toda vez que um irmão pecar contra ti e se demonstrar arrependido, ele é digno do seu perdão. Do mesmo modo que todas as vezes que você pecar e demonstrar-se arrependido diante de Deus, nós temos a promessa em 1 João de que ele te perdoa. Olhando para o padrão de Deus, entendemos que a terceira característica do perdão é justamente essa prática ilimitada, essa prática de demonstrar o perdão quantas vezes for necessário, todas as vezes que aquele que pecou contra nós se mostrar arrependido. É esse o padrão. O padrão, portanto, do perdão é o perdão de Deus, pois assim Deus faz conosco. Hoje, então, irmãos, vamos tratar agora de um modo mais específico sobre os benefícios do perdão. Sei que com a chuva atrapalha para esses benefícios que eu pontuei e que quero apresentar aos irmãos nessa noite. O primeiro benefício que eu quero chamar a sua atenção é que o perdão traz longevidade, vida longa, vida longa. Por quê, irmãos? Porque quem não perdoa produz úlcera, dor de cabeça, produz enfermidades. Toda vez que alguém cita o nome daquele que causou-lhe mal, aquilo ferve dentro de você. A sua gastrite bate a 1000. O seu refluxo vira erupção. Tudo acontece de modo a gerar. Acompanhe comigo. José habitou no Egito. Ele e a casa de seu pai. Ele viveu quantos anos? Viveu 110 anos. Nós fizemos a conta na semana passada que a restauração da família se deu quando ele tinha por volta de 39, 40 anos. Nessa faixa de idade, por volta dos 35, quando ele casa, 30 e poucos anos, melhor dizendo, ali ele tinha a convicção de que Deus estava com ele e que o seu coração disposto a perdoar era alvo da bênção do Senhor. De 40 anos ele viveu até os 110, 70 anos a mais. Uma longevidade que lhe permitiu ver os filhos dos filhos dos filhos, com a possibilidade ainda de pôr os netos no joelho, de tomá-los no colo. Longevidade. Abre a sua Bíblia comigo, marque aqui em Gênesis, no Salmo de número 32. Um salmo conhecido, que diz o seguinte: cujo pecado é coberto, questão do sangue de Cristo, né? Cobrindo de todo o pecado, a redenção, a justificação. Verso 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dor. Ele diz que isso é bem-aventurança. Mas veja o que ele diz agora no verso 3: enquanto eu calei os meus pecados, o que aconteceu? Noite sobre mim, e o meu vigor se tornou o quê? Em servidão de Gil. Aí veja a maravilha do perdão, receber o perdão de Deus. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado.
Irmãos, Davi já é fantástico, já produz benevolência e bondade e bênção sobre a nossa vida. Mas quando nós também somos instrumentos para perdoar, para aplicar na vida do outro aquilo que Deus já fez conosco, isso já só vai trazer benefícios para nós. Porque a falta de perdão também é um pecado. Sou eu em lugar de Deus? Será que eu posso julgar o meu irmão como alguém indigno de receber o perdão? Quando você não perdoa, você se coloca no lugar de Deus. Você determina a punição sobre o seu irmão, você o julga como sendo ele uma pessoa indigna de ser perdoado. E isso se caracteriza também em pecado. E isso vai envelhecendo de Deus, somos renovados. E quando aplicamos esse mesmo perdão aos irmãos ou àqueles que se arrependem diante de nós também somos instrumentos para engrandecer a Deus. E o primeiro benefício que é trazido à nossa vida é a longevidade. É a certeza que eu terei uma vida boa, porque José assim fez. Volto a repetir: quem não consegue que tenha sido pecado. A primeira pessoa a ser beneficiada é aquele que foi instrumento do perdão. Você pode ter certeza disso. Mas nós temos outros benefícios. Voltando aqui para Gênesis, capítulo 50. Nós vamos ver que o segundo benefício é aquilo que Davi, de certa forma, já falou no Salmo 32, que é a bem-aventurança. O Salmo 128, que depois nós vamos ler mais devagar, vai nos dizer que bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. E ele começa a descrever do que se trata essa bem-aventurança. Ele vai dizer que a vida familiar vai ser abençoada, a vida cultural, ou o mandato cultural, o realizar do mandato cultural, o trabalho vai ser bem sucedido, tudo que a sua mão colocar, tudo que ele colocar a mão será bem sucedido. É isso que vai dizer lá de você a prática do perdão. E o perdão vai trazer bem-aventurança. Aquele que perdoa é um ser humano mais feliz. É um ser humano cujo coração está em tranquilidade, ele obtém sucesso. E é nesse sentido que Gênesis 50 diz que José foi de bem-aventurança, de sucesso. Quem que não quer viver longe, né? Que é o primeiro benefício. E dentro desse viver longe, quem não quer ver a sua geração sendo também abençoada? Foi isso que aconteceu com José. Veja o verso 23. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés. Maravilhoso é poder pegar no colo os filhos dos meus netos. Vocês tiveram a bênção de receber os filhos agora há pouco tempo. Já é uma alegria indizível. Pegar aquela coisinha no seu braço. No caso de vocês, né, como eu, princesinha, princesa Luísa, princesa Cecília, princesa Isabela ou príncipe Lourenço. Eu vi meu pai chorar poucas vezes na vida. E uma das vezes foi justamente ao pegar a neve. Fantástico. Agora imagine, eu fico imaginando, nós tivemos o privilégio na nossa família dos meus filhos conhecerem o bisavô e 3 bisavós. Olha que coisa linda. Que bem-aventurança para eles, né? E o bisavô ainda conviveu com os meus. Isso é bem-aventurança. E ainda mais quando se trata no contexto de Antigo Testamento. Vá lá para o Salmo 128 que eu já mencionei, para você ver o retrato da felicidade. O Salmo 128 vai falar sobre o retrato da felicidade.
Ele vai dizer assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Além do trabalho, ele fala da família agora. A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, os filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. E ele reforça essa ideia: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. José fala: será que vocês pensam que eu estou em lugar de Deus? Olha o temor desse homem. Por isso ele era bem-aventurado. O verso 5 do Salmo 128 vai dizer: o Senhor te abençoe desde Sião, dizendo: vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Se você olhar um pouquinho acima no Salmo 127, você vai entender que ter filhos naquele contexto era uma grande bênção, era uma demonstração de bem-aventurança, de sucesso. Tanto que o verso 3 do capítulo 127, ou do Salmo 127 vai dizer: lugar de guardar essas flechas, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. José temia ao Senhor, por isso ele perdoou seus irmãos de modo ilimitado, consciente, verdadeiro. E como um benefício dessa prática, além da longevidade, ele recebe a bem-aventurança chamada. Por isso ele recebe do seu pai uma bênção dobrada. Bem-aventurado. Nós sabemos que Jacó teve 12 filhos. Desses 12 nós temos as 12 tribos de Israel.